Irmãos, antes de começar, eu queria orar junto com os irmãos. E nós vamos orar e pedir a Deus que nos faça compreender a sua palavra. Eu não tenho nenhuma capacidade de poder convencer os irmãos de nada, mas o Senhor, Ele pode nos convencer. Então, eu queria orar junto com os irmãos. Peça a Deus que fale com você, que crave sua palavra no seu coração e que isso dê frutos. Amém? Senhor, muito obrigado por tamanha graça e misericórdia que o Senhor usou com as nossas vidas. Muito obrigado por tudo que o Senhor já tem nos falado, por tudo que o Senhor já tem nos mostrado. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos sustentado até aqui. Nós te pedimos agora que pelo Teu Espírito, o Senhor nos conceda falar em Teu nome, com ousadia, com sabedoria, que o Senhor conceda compreender a Tua palavra, compreender no íntimo, guardá-la em nosso coração para que nós não pequemos contra Ti. Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, nós oramos e pedimos pela atuação do Teu Santo Espírito em nossos corações, para que a glória, Deus, seja sempre Tua, pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos. Obrigado, Jesus. Amém. Existem muitas coisas que a gente tem o cuidado, o zelo, cuidado para zelar por elas. Se você compra um carro, você tem o cuidado de zelar por ele, de cuidar dele a fim de que ele dure mais tempo. Quem cuida de plantas, também tem esse cuidado, tem que regar. Então, se você notar no nosso dia a dia, nós estamos sempre cuidando de algumas coisas. Mas eu posso assegurar para os irmãos que não há nada que careça de mais cuidado do que a vida cristã. É necessário um cuidado e um zelo quanto àquilo que o Senhor tem nos dado pela cruz de Cristo. É necessário que a gente cuide da vida cristã, a gente cuide dessa tão grande salvação que o Senhor nos concedeu. O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 2, logo no verso 1, ele vai dizer assim: vocês têm que tomar cuidado, vocês têm que ser mais cuidadosos quanto àquilo que vocês já têm ouvido, quanto àquilo que vocês já têm recebido, para que em tempo algum nos desviemos dela. A vida cristã, irmãos, exige esse cuidado. A vida cristã, ela exige esse zelo. A vida cristã não pode ser uma coisa que a gente empurra com a barriga, sabe? A vida cristã não pode ser uma coisa que a gente trate de qualquer jeito. Custou muito sangue, muita dor, muita rejeição, sofrimento da parte de Cristo para que nós pudéssemos receber essa tão grande salvação, para que Deus pudesse usar de misericórdia conosco. Então foi necessário muito sangue derramado, e nós temos que zelar por isso. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto que está, na verdade eu vou ler apenas um versículo, depois a gente discorre o texto. Está na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 10. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 10.
verso de número 12, que diz assim: aquele, pois, que pensa estar de pé, cuida para que não... Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3 e... Mais uma vez, vamos lá? 1, 2, 3. Então, quem pensa estar de pé, cuide para que não caia. A vida cristã exige esse cuidado. Eu queria ver com os irmãos o que está no contexto disso. Essa é uma carta que Paulo escreveu aos Coríntios, né? Se vocês derem uma olhada em Atos capítulo de número 18, deixa sempre aí Coríntios 10 marcado, Atos 18, a partir do verso 1, que narra o primeiro contato de Paulo com as pessoas, né, com a cidade de Corinto. Ainda não era igreja. A igreja vai ser formada aqui. Quando Paulo chega na cidade de Corinto, né, como era de costume de Paulo, quando chegava numa cidade, a primeira coisa que Paulo fazia era ir a uma sinagoga de judeus. Geralmente, as cidades ali da Grécia tinham uma sinagoga onde se estudava as Escrituras. Então, ele tinha esse hábito de chegar numa cidade, a primeira coisa que ele fazia, ir numa sinagoga de judeus, onde ele pudesse pregar. Né? E ele, na cidade de Corinto, não foi diferente, ele foi na cidade, chegou na cidade, ele entra numa sinagoga, ele prega, é rejeitado. Aí no versículo 7, aí, 18, 7, e saindo dali entrou na casa de um homem temente a Deus, chamado Tito Justo, cuja casa ficava junto da sinagoga. Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor, com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo, creram, e foram batizados. Disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala, e não te cales, pois eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, porque tenho muito povo nesta cidade. Paulo ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Então esse é o primeiro contato que Paulo tem com a cidade de Corinto, né? E a princípio ele foi rejeitado na sinagoga, mas depois, saindo dali, ele vai para a casa de um homem, aonde foi o local que o Senhor usou para poder fazer as primeiras conversões na cidade de Corinto. E o verso de número 8 diz que muitos ali em Corinto, ouvindo, creram e foram batizados. Aqui nascia uma parte do corpo de Cristo ali na cidade de Corinto. Né? A igreja de Corinto, irmãos, a igreja que estava em Corinto, ela creu no Senhor, começou crescendo na graça, no conhecimento, mas como já é de conhecimento da maioria dos irmãos, a igreja de Corinto começa a ter alguns problemas, né? E o pior de tudo dessa questão, dos problemas da igreja de Corinto, é que eles tinham muitos dons espirituais, e por causa desses dons, eles se achavam muito espirituais, eles se achavam pessoas bem firmes na fé. Mas quando Paulo escreve, tanto a primeira quanto a segunda carta, principalmente a primeira carta a eles, Paulo começa a destacar uma série de problemas que existia ali. Primeiro que eles tinham se tornado partidários, né? Cada um, não, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, e havia uma divisão naquela igreja. Segundo que eles estavam negligentes quanto a tirar do meio deles aqueles irmãos imorais, né? Havia casos ali até do filho deitar-se com a madrasta.
E Paulo vai escrevendo e vai corrigindo essas questões, exortando ele acerca destas questões. Uma dificuldade que a igreja de Corinto tinha é que era uma cidade muito idólatra, né? Eles tinham saído de uma idolatria intensa, né? E eles eram muito tentados ali, principalmente no que diz respeito ao culto a uma deusa chamada Afrodite, né? O culto era a base de 1000 virgens, né, que se prostituíam ao ar livre. Então aquilo era tentador à carne deles. E a igreja de Corinto, mesmo com todos esses problemas, eles se achavam muito espirituais. Por quê? Porque eles tinham dons espirituais. Tinha lá quem pregasse, tinha lá quem profetizasse, tinha dons de línguas, tinha dons de curar, tinha um monte de dons. Só que Paulo vai escrever, olha a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Verso de número 1. Olha o que diz aí. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então Paulo começa a dizer, mostrar para eles que eles achavam que estavam de pé, talvez pelos dons, por pregar, por profetizar, por falar línguas, dom de curar, e eles tinham diversos dons. Durante a carta a gente vai vendo isso. E ele se apoiava nisso, aí Paulo vai mostrando a eles que, na verdade, isso não era o mais importante, porque dons acabam, né? Quando a gente for para o céu, quem que vai profetizar no céu? Quando a gente for para o céu, quem que vai falar língua no céu? Quando a gente for para o céu, quem que vai pregar no céu? Né? Você não precisa dessas coisas no céu. Mas uma coisa permanece por toda a eternidade, que é o amor. Então Paulo vai discorrendo acerca dessas coisas com os coríntios, né? O versículo que a gente leu, Paulo vai dizer assim: aquele que pensa está de pé, aquele que julga está de pé, aquele que considera, não, eu estou de pé, ele vai dizer assim, está de pé? Então você tem que cuidar para que você não caia. Então esse é mais ou menos um panorama da igreja de Corinto, uma igreja que tinha muitos dons, e tinha tantos dons e focaram tanto nisso, que esqueceram do resto. Não amavam, não consideravam os mais fracos, não consideravam as questões imorais. Alguns dos coríntios começaram a se envolver com o sexo imoral, e assim por diante. Então Paulo, no capítulo 10, 1 aos Coríntios, vai escrever algo, dando exemplo para eles, muito parecido com aquilo que eles estavam vivendo, né? Eles estão ali, estão experimentando dons, aquela coisa toda, mas ignorando um monte de outras coisas. E no capítulo 10, ele vai dar um exemplo justamente do povo de Israel. Ele vai escrever a eles, vai dizer assim, vou dar um exemplo para vocês do que eu quero falar. Aí ele começa no capítulo 10, aí, versículo de número 1. Irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais aí, antepassados, estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem. Então ele está considerando assim, vocês não podem ignorar uma coisa, né? Lembra dos antepassados, lembra daquela multidão, cerca de 2 milhões de pessoas, cerca de 2 milhões de judeus deixaram o Egito.
saíram dali, atravessaram o Mar Vermelho, foram para o deserto, cerca de 2 milhões de pessoas. Ele está dizendo, vocês não podem ignorar que esses mesmos, eles estiveram debaixo da nuvem, porque quando eles estavam no deserto, uma nuvem acompanhava eles durante o dia, e à noite era uma coluna de fogo. O Senhor ia numa nuvem de dia, na coluna de fogo de noite, guiando eles pelo caminho. Verso 2 diz, todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, ou seja, todos eles estavam submissos, submetidos à liderança de Moisés. Verso 3 diz aí, todos eles comeram da mesma comida, e ele vai dizer assim, comida espiritual. Lembra do pão que descia do céu? Que na verdade não tinha nada a ver com aquele pãozinho, o pãozinho francês de hoje. Pão é uma palavra para descrever alimento. Então caiu um alimento do céu, eles não tinham que trabalhar por aquilo, O Senhor diariamente enviava ali um alimento do céu, e ele vai dizer aqui que era um alimento espiritual, provavelmente porque tipificava Cristo. E ele ainda diz no verso de número 4, e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da pedra espiritual que os seguiam, e a pedra era quem? Cristo. Então veja o cenário que Paulo está mostrando, pintando para a igreja de Corinto. Ele está dizendo, olha, os nossos antepassados, saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, foram para o deserto, lá eles foram guiados por uma nuvem de dia, foram guiados por uma coluna de fogo à noite, Quando eles estavam com sede, saía água da rocha, quando estavam com fome, caía comida do céu. Olha só as coisas que eles experimentavam, olha com que estilo de vida e de cuidado eles conviviam diariamente. Aí continua aí, verso de número 5. Mas Deus não se agradou da maior parte, razão porque seus corpos foram espalhados. Então veja que eles andaram debaixo da nuvem, andaram debaixo da coluna de fogo, atravessaram o Mar Vermelho, beberam água da rocha, comeu comida que caiu do céu, mas depois todos morreram. Todos morreram. Ele está pintando esse quadro. Um povo, gente, essa geração, acho que só perde para a geração de Jesus. Depois da geração de Jesus, foi a geração que mais viu milagres. Foi a geração que mais viu milagres. Eles viram o mar se abrir. Quem aqui já viu o mar se abrir? Eles viram o Rio Jordão se abrir. Comida que caía do céu, água que saía da rocha. Era tanta coisa, tanto milagre. E mesmo assim o verso 5 diz, mas Deus não se agradou da maior parte, mesmo com todo aquele milagre, mesmo com todas aquelas coisas, que chamavam muita atenção dos judeus, com tudo aquilo, ele vai dizer, mas Deus não se agradou da maior parte deles, razão pela qual seus corpos foram espalhados no deserto, o maior cemitério da história. Pensa para vocês verem, 2 milhões de pessoas saem lá do Egito, Quando eles entram na terra prometida, desses 2 milhões de pessoas, sabe quantos que entraram? 2 pessoas. Isso não é muito sério? Imagina, de 2 milhões para 2. Josué e Caleb. E o restante? Morreu todo mundo antes de entrar na terra prometida. Todos morreram. Aqueles que entraram na terra prometida eram filhos daqueles que morreram. Eles nasceram no deserto, eles nem estiveram no Egito. Então quem está entrando ali, depois que você vai ver, eles atravessando o Jordão, ganhando a cidade de Jericó e as demais cidades e tomando posse da terra, aquele povo ali eram os que nasceram no deserto. Dos que saíram, só 2, Josué e Caleb. O restante todos morreram, todos. Por que mesmo diante de tudo isso, vendo todos esses milagres, bebendo da água da rocha, comendo comida que caía do céu, por que mesmo diante de tudo isso, Deus não se agradou deles? Eu vou te mostrar por quê. Durante o período que eles estavam ali tomando água de rocha, comendo comida do céu,
atravessando o mar, atravessando o rio, vendo coluna de fogo, vendo os inimigos serem mortos. Durante todo aquele período, olha o que acontece, verso de número 6. Ora, estas coisas aconteceram como exemplos. Essas coisas aconteceram como? Exemplos. Exemplo para quem? Exemplo para quem? Para que não cobicemos as coisas más, como eles. Deus proporcionou um estilo de vida para o povo de Israel ali naquele deserto. Só que eles queriam mais do que aquilo. Eles não estavam satisfeitos com aquilo. Eles queriam bem mais do que aquilo. E eles começaram a cobiçar coisas más. E aqui Paulo vai citar algumas dessas coisas más, né? Verso 7. Vai dizer assim: não vos façais idólatras, como alguns deles, como está escrito, o povo assentou-se a comer e beber, e levantou-se para folgar. O que ele está descrevendo aqui? Ele está descrevendo aquele episódio do bezerro de ouro. Lembra? Olha lá, Êxodo. Deixa aí marcado aí, Êxodo, capítulo de número 32. Segundo livro da Bíblia aí, Êxodo 32. Vendo o povo, verso 1 mesmo, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, cercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Quanto a esse Moisés, esse homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Disse-lhe Arão: tirai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres, de vossos filhos, de vossas filhas, e trazei-me. Então todo o povo tirou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, e os trouxe a Arão. Ele os tomou das suas mãos, e com um buril deu forma ao ouro, e dele fez um bezerro de fundição. Então eles disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro, e apregoando disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas. Depois o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para folgar. É esse episódio que ele está descrevendo. Então, o mesmo povo que bebeu de uma água que saía da rocha, né? Já viu água brotar de pedra, mas brotava. Comeu comida que caiu do céu, atravessou o mar vermelho e aquela coisa toda. Enquanto eles usufruíam dessas coisas, eles criaram uma idolatria para eles, um bezerro de ouro. E eles se prostraram diante do bezerro de ouro, mesmo tendo experimentado todo aquele milagre e visto todas aquelas coisas. Mas Paulo continua descrevendo. Verso de número 8, 1 Coríntios 10, 8. Não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23 mil. 23 mil aqui Paulo não está sendo exato, porque na verdade o texto em números diz que foi 24 mil. Ele só não está querendo ser exato aqui, ele está aproximando, né? Como se ele dissesse, cerca de 23 mil por aí morreram naquele dia. Ele está descrevendo este evento aqui de Números, capítulo 25. Números, capítulo 25, verso de número 1. Enquanto Israel se demorava em Sitim, o povo se entregou à prostituição com as filhas de Moabe. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comia
e se prostrava diante deles. Juntando-se Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e o ardor da ira do Senhor se retirará deles. Esse episódio que ele está descrevendo, aquele povo que bebeu da água, comeu da comida do céu, que viu o mar se abrir, atravessou em seco, viu os inimigos morrer, experimentaram tudo aquilo, viveram tudo aquilo. Enquanto vivia tudo aquilo, experimentava aquelas coisas, eles se prostituíam com povos estrangeiros, no caso aqui os moabitas, desobedecendo o Senhor. O que aconteceu? 23, 24 mil pessoas morreram naquele dia. Então você está vendo que aos poucos Deus vai matando eles? Mas vamos continuar. Verso de número 9. Não tentemos o Senhor, como alguns deles também tentaram, e foram mortos pelas... Aí já é outro episódio, né? Outro episódio. Então vamos ver o que esse povo que tomou da água, comeu da comida, atravessou o Mar Vermelho, viu os inimigos morrer, viu o agir de Deus, andava debaixo da nuvem de dia, coluna de fogo de noite. Olha o que eles vão fazer em Números. Novamente Números. Vinte e um. Vamos folheando, eu quero que você entenda o que Paulo está dizendo aqui. Verso de número 4, melhor dizendo, capítulo 21, verso 4. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornar a terra de Edom. Mas o povo tornou-se impaciente no caminho. Falaram contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste subir do Egito, para morrermos neste deserto? Aqui não há pão nem água, e nossa alma detesta este miserável pão. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes venenosas, que os picavam, e morreu muita gente de Israel. Então, olha só o verso de número 5 aí. Falaram contra Deus e Moisés, dizendo: por que nos fizeste subir do Egito para morrermos neste deserto? Não sei como está a sua tradução aí, mas o restante do verso aí diz assim: aqui não há pão nem água, e nossa alma, a minha tradução diz, e nossa alma detesta este miserável pão. Lembra que Paulo disse que a comida que eles comiam era uma comida espiritual, porque ela estava tipificando o próprio Cristo. Então, eles de forma inconsciente, né, no sentido de ser Cristo, eles estavam ofendendo o próprio Cristo. Está dizendo: nossa alma está cansado deste pão miserável. Nossa alma está cansado disso. Todo dia é a mesma comida, todo dia o mesmo alimento. O que o Senhor faz? Ele envia serpentes que picou muita gente. Não diz o número aqui, mas diz que morreu muita gente de Israel. Então, mais uma parcela de Israel é morta e sepultada no deserto. Né? Volta lá, 1 Coríntios capítulo 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram. 10:10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo anjo destruidor. Está lá em Números 16, verso de número 1. Verso de número 41. Verso 16, 41. Mas no dia seguinte,
Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: Vós matastes o povo do Senhor. Mas quando a congregação se ajuntou contra Moisés e Arão, e virou-se para a tenda da congregação, de súbito a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Então vieram Moisés e Arão perante a tenda da congregação. E o Senhor disse a Moisés: Levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei no momento. E eles se prostraram com a face em terra. Disse Moisés a Arão: Toma o teu incensário e põe nele fogo do altar, e deita incenso sobre ele, e vai depressa à congregação, e faz expiação por eles. Grande indignação saiu diante do Senhor, e já começou a praga. Fez Arão conforme ordenou Moisés, e correu ao meio da congregação. A praga já havia começado entre o povo, mas Arão ofereceu o incenso e fez expiação pelo povo. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Os que morreram daquela praga foram 14.700, para os que morreram, fora os que morreram por causa de Coré. Então você está vendo que morreu mais uma parte? Agora você entende, capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo 5, do 1 ao 4, ele descreve os privilégios que eles tinham diante do Senhor, debaixo da nuvem, debaixo da coluna de fogo, atravessaram o mar, água da rocha, comida que descia do céu, e mesmo assim Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que seus corpos foram espalhados pelo deserto, e este é o motivo. Ao mesmo tempo que eles estavam usufruindo de algumas coisas que Deus proporcionava a eles, nesse mesmo tempo, eles estavam pecando contra o Senhor. Então, eles bebiam a água da rocha, daqui a pouco murmuravam. Eles comiam comida que vinha do céu, daqui a pouco eles estavam murmurando de novo. Falando contra Deus, contra Moisés, contra Arão. E por isso Deus não se agradou da maior parte deles. Verso número 11 aí, 1 Coríntios 10, 11, diz assim: Tudo isso lhes aconteceu como exemplos, e estas coisas estão escritas para aviso de quem? Nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então Paulo está dizendo assim, sabe por que aconteceu aquilo tudo ali? Para Deus nos avisar hoje, no tempo presente, para quem é chegado o fim dos séculos, para quem está experimentando o fim de todas as coisas, para aqueles que estão aguardando o Filho de Deus vir em glória. Está dizendo, tudo aquilo aconteceu no passado, para Deus nos avisar hoje, e dizendo que se vocês fizerem como eles, vocês também vão morrer. Isso era aviso. Se vocês fizerem como eles, vocês também vão morrer. Nesse exato momento, irmãos, nós estamos desfrutando do pão. Do pão. Nós estamos bebendo da água. Está aqui, ó. Então, todos que estão aqui dentro deste local agora, estão neste exato momento, ou todos que não estão aqui, mas têm vindo frequentado, estão experimentando essas coisas. Agora a pergunta é, ouvindo este evangelho, que tipo de vida você vive quando sai daqui? Ouvindo este evangelho, comendo este alimento, se alimentando dessas coisas, que tipo de vida nós estamos vivendo fora daqui? Se um irmão, crente em Jesus Cristo, for ao local que você trabalha e te der a paz do Senhor, as pessoas do lado vão escandalizar? Se algum irmão for no local onde você estuda e chegar lá e te encontrar, ô irmão, quanto tempo, paz do Senhor, o pessoal da sua classe vão escandalizar? Fala assim, pai do Senhor, você é crente? Só de ouvir este evangelho e participar dessas coisas, nós já estamos como Israel experimentando as coisas do Senhor. Nós estamos, como o escritor aos Hebreus diz, provando a boa palavra,
os poderes do mundo vindouro, nós estamos provando destas coisas. Mas a questão é, qual é o nosso estilo de vida quando a gente sai daqui? Como é que nós andamos diante do Senhor quando nós saímos daqui? Se é que andamos diante do Senhor. Reflita nisso, porque o verso 11 novamente, tudo isso lhes aconteceu como exemplos, e estas coisas estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados ao fim dos séculos. Era a realidade dos coríntios, cheios de dons, mas não tinham nada de amor, não consideravam a fraqueza dos fracos, fraco de entendimento. Aí Paulo está dizendo assim, eu vou descrever uma situação que é parecida com vocês, viu, Corinto? Está muito parecido. Aí ele descreve tudo isso que nós descrevemos até agora e diz, e Deus está avisando, através dessas coisas do passado, Ele está avisando a vocês, que se vocês fizerem a mesma coisa, não há salvação. Aí no verso 12, aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não. Então ele está dizendo, se vocês realmente consideram que estão de pé, que estão na fé, aí ele vai dizer assim, vocês têm que se cuidar, para vocês não caírem. Né? E não é só cair, questão de pecado não, porque no verso 5 diz que eles caíram no deserto. Caíram como? Mortos. Então ele está dizendo assim, vocês têm que se cuidar para não ter o mesmo fim que eles tiveram. Vocês pensam estar de pé? Vocês consideram que estão de pé diante de Deus? Vocês consideram que estão bem diante de Deus? Estão na fé, estão vivendo o Evangelho? Ele diz, mas cuidem. Se vocês consideram assim, cuidem, para que vocês não caiam como eles caíram. E logo após ele começa a falar algumas coisas que eu vejo como exemplo do que é cuidar da fé. Né? Se a gente fosse descrever aqui todo o cuidado que a gente tem que ter com a vida cristã, a gente ficaria aqui horas, mas eu quero considerar algumas coisas que estão no próprio texto. Olha o verso 13, por exemplo. Não veio sobre vós tentação senão humana, isso é, tentação comum aos homens. É como se ele estivesse dizendo assim, mesma forma que foram tentados os profetas, os patriarcas, o próprio Senhor, mas não pecou, da mesma forma que eles foram tentados, aquelas tentações vêm sobre vocês também, não é nada diferente, não vem nenhum tipo de tentação diferente, não, todos os servos de Deus têm sido tentados até hoje, vocês também sofrem o mesmo tipo de tentação, de provação. Aí ele diz assim, e fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podes resistir. Antes com a tentação dará também o quê? O escape, para que possais o quê? Suportar. Isso aqui, irmãos, nada mais é do que um convite, ao que o pastor pregou aqui esses dias, a dependência de Deus. Porque ele está dizendo aqui, quem é que vai dar o escape? Quem é que vai dar o escape? Quem é que vai dar o escape? O próprio Senhor. Ele é que dá o escape. Ele está dizendo, vocês vão ser tentados como eles foram. Só que vocês têm que tomar o cuidado para não cair como eles caíram. E ele está dizendo, se o Senhor não vai permitir que vocês sejam tentados ou provados acima do que vocês possam suportar. E ele não diz que Deus nos livraria desta tentação ou provação, mas que Ele nos daria o quê? O escape. Então Paulo está dizendo, o povo no deserto foi experimentado, e todos caíram. Caíram em idolatria, caíram em prostituição, caíram no pecado da murmuração, reclamaram. Está dizendo, mas esse tipo de tentação também nos cercam, para fazer com vocês como fez com o povo, fizeram pecar, caíram, morreram. Ele está dizendo assim, mas vocês têm que ter o cuidado para não cair como eles caíram. Se vocês pensam estar de pé, tome o cuidado para não acontecer com vocês o que aconteceram com eles. Aí a primeira coisa que ele vai dizer desse cuidado
No verso de número 13, ele vai dizer aí, ó: não veio sobre vós tentação senão humana, e fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais o quê? Suportar. É um chamado de Deus, a dependência de Deus. Entenda uma coisa, irmãos. Quem aqui confiou no Senhor para ser salvo? Eu confiei. Eu teria como eu ser salvo de outra maneira? Não. Então eu sou salvo pela graça de Deus em Cristo. Nós somos salvos pela graça de Deus em Cristo. Nós confiamos no Senhor para que Ele pudesse nos salvar. Agora nós precisamos continuar confiando no Senhor para que Ele possa nos sustentar até o dia da sua vinda. Algumas pessoas parecem que confiaram no Senhor para os salvar, mas agora não confiam mais no Senhor, confiam em si mesmos. Olha o que Pedro escreveu, primeira carta, capítulo de número 1. Primeira carta de Pedro. Capítulo de número 1. A partir do verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e imacessível, guardada nos céus, para vós. Verso 4. Verso 5. Que pelo poder de Deus, sois o quê? Sois o quê? Guardados. Que pelo poder de Deus sois guardados, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último. Uma referência à vinda de Cristo. Então ele vai dizer que o Senhor, através de Jesus Cristo, nos salvou, nos gerou de novo. No verso 5 ele vai dizer: e que pelo seu poder tem nos guardado, nos preservado, nos sustentado, através da fé que Ele mesmo deu ao nosso coração pela sua palavra. Então nós somos salvos pela graça, e nós caminhamos nessa salvação, e nós caminhamos nessa fé pela mesma graça. Eu não fui salvo pela graça e Deus me abandonou e diz: agora se vira para viver para mim. Não, Ele está dizendo: eu salvei vocês e eu sustento vocês. Nós precisamos voltar a confiar em Deus. Tem um texto que eu acho maravilhoso que está em Salmos, o Salmo de número 124. Salmo de número 124. Salmo 124. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre nossa alma. As águas impetuosas teriam passado sobre nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma escapou, como o pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se, e nós escapamos. O nosso socorro está na onde? No nome do Senhor, Criador dos céus. Ele vai lembrando um pouco da história de Israel. Lembra quantas vezes Israel foi enfrentar, irmãos, exércitos de milhares e milhares de pessoas com 300 homens contra milhares. Já teve um homem só, o Sansão, enfrentar milhares de filisteus.
Eu lembro do episódio do rei da Síria, Senaqueribe, que cercou a cidade de Jerusalém e ameaçava o povo de Jerusalém. Inclusive, na ameaça, ele dizia assim: olha, todas as nações onde eu fui até agora, né, eu acabei com o povo e com os deuses deles, vou acabar com vocês e o Deus de vocês também. E ele enviou isso por carta, e na carta ainda dizia: eu vou fazer vocês beberem mijo, e vou fazer vocês comerem fezes, e foi ameaçando aquela coisa, até que o rei Ezequias leva a carta diante do Senhor em oração, ora a Deus, Deus dá o livramento, sem que eles tivessem feito nada. Simplesmente um anjo matou 185 mil soldados dos inimigos, pronto, acabou. Não precisou nem lutar. Então ele vai descrever nesse tipo de episódio, e vai dizer, olha o verso 2, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Está dizendo, Israel, lembra, se não fosse o Senhor, os exércitos inimigos já tinham destruído vocês. Se não fosse o Senhor, as águas do mar tinham cobrido vocês, as águas do rio tinham coberto vocês. Vocês estão de pé por causa do Senhor, vocês ainda existem por causa do Senhor. Se nós, irmãos, queremos ter o cuidado de não terminar como o povo no deserto, caindo, desobedecendo o Senhor e caindo, se nós queremos ter este cuidado, primeira coisa que nós temos que entender, nós precisamos depender urgentemente de Deus. Nós precisamos deixar a autossuficiência. E eu vou dizer uma coisa para vocês, a maior evidência de autossuficiência é a falta de oração. Lembra que Jesus disse para os discípulos? Vocês precisam orar para que vocês não caiam em tentação. Quando nós não oramos e queremos insistir na vida cristã sem oração, eu estou dizendo, Senhor, não preciso do Senhor, eu consigo andar sozinho. Às vezes a gente fica tentando arrumar um monte de argumento para descrever a inconstância de muitos irmãos da congregação, a nossa própria inconstância, a gente fica tentando, mas o argumento não tem mistério, gente. É isso, falta de uma vida de oração, porque quando nós oramos, nós estamos dependendo de Deus. Vou dizer para os irmãos, se não fosse o Senhor conosco até agora, as tentações já não teriam destruído. Diga vocês mesmos. Se não fosse o Senhor conosco até agora, as provações já teriam nos destruído. Se não fosse o Senhor até agora, nós nunca teríamos vencido a nossa carne. Se não fosse o Senhor até agora, nós jamais teríamos vencido qualquer inimigo. Quantas ciladas diárias o diabo não deve preparar para nos pegar, e o Senhor tem nos livrado de todas elas. Como é que eu posso pensar em empurrar a minha vida cristã sem a dependência de Deus? Isso não faz sentido, irmãos. Isso não faz sentido. Vou dizer para os irmãos, querem cair? Parem de orar. Se afastem da oração e se afastem deste livro. Vocês vão ver o que é queda. Nós precisamos depender de Deus. Nós precisamos todos os dias orar a Deus e dizer, Senhor, me sustenta. Eu não sei quais são as ciladas preparadas no dia de hoje, mas se o Senhor não me livrar, eu vou cair nelas. Eu não sei o que o inimigo da nossa alma preparou para o dia de hoje, mas se o Senhor não me livrar, eu vou cair nelas. Então ore a Deus e diz, Senhor, sustenta-me. Livra-me desses laços, porque eu não quero terminar morto como Israel. Eu não quero viver uma vida cristã longe do Senhor. É óbvio que não existe isso. Eu não quero viver aqui, estar aqui ouvindo a palavra, participando das coisas congregacionais, e mesmo assim a minha alma vazia e distante. Eu não quero viver esse tipo de vida. Alguém aqui quer viver esse tipo de vida? Eu quero viver um cristianismo vivo. Eu quero viver um cristianismo intenso. E para isso nós precisamos orar. Nós precisamos confiar em Deus e evidenciar isso na oração. Quando nós oramos, nós estamos dizendo, Senhor, eu dependo de Ti. Eu preciso de Ti. Volta a 1 Coríntios capítulo 10. Autossuficiência é terrível, gente, terrível.
Lembra do Pedro dizendo para Jesus: ih, Senhor, todo mundo aí pode te negar, de menos eu. Eu não nego. Jesus falou: ah, não, né? Não, eu não, você não me conhece, sou muito forte. Na mesma noite negou 3 vezes. Autossuficiência. Não seja autossuficiente. Nós não conseguimos andar sozinhos. Você acha que foi à toa que o Senhor disse assim: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos? Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Por quê? Porque se ele tivesse dito assim: olha, eu vou para o Pai, viu? Agora vocês se viram aí, já ensinei tudo para vocês. Você acha que a gente ficaria no Evangelho, gente? Mas ele vai dizer: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Tem um episódio onde os discípulos foram expulsar um demônio lá e não conseguiram. Aí depois, ô Senhor, né? O rapaz aí falou assim: ó, o discípulo tentou expulsar lá, não conseguiu expulsar, não sei o que. Jesus vira para ele assim: ô geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês e vocês vão sofrer? Até quando eu vou estar com vocês? Vocês vão ficar aí capengando. Vocês esqueceram o que eu disse? Estou com vocês até a consumação dos séculos. Eu estou com vocês para livrar da tentação, para livrar da provação, para livrar em meio à provação. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele disse isso. Não sou eu que estou forçando, dizendo, querendo te dar uma mensagem de autoajuda, dizer assim: não, Deus está com você. Não, ele disse: estarei convosco. Então, irmãos, vamos fazer uso dessa presença gloriosa. Vamos fazer uso dessa presença maravilhosa. Nós não podemos continuar vivendo essa vida cristã vazia, amarela. Nós temos que viver uma vida cristã intensa. Jesus vai dizer: sem mim nada podeis? Nada, nada. Vocês não podem escapar de tentação, vocês não podem suportar provações, nada. Sem mim vocês não podem fazer? Afaste-se do Senhor e você vai ver nascer uma queda. Volta aí, 1 Coríntios capítulo 10. Havia uma grande idolatria na igreja de Corinto, na cidade de Corinto. E era comum que depois dos irmãos terem ceado, por exemplo, comido ali na mesa do Senhor, depois eles recebessem convites para ir comer comida sacrificada a ídolos, participar de rituais a ídolos. Aí Paulo começa a descrever a partir do verso 14: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como é entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Não é o cálice de bênção que abençoamos, a comunhão do sangue de Cristo? E não é o pão que partimos, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne: os que comem os sacrifícios não são participantes do altar? Mas que digo, que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, é aos demônios que sacrificam, não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. E não quero que sejais participantes com os demônios. Verso 21. Não podeis beber o cálice do Senhor. E o cálice? Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa. Está dizendo assim, o momento que nós temos junto, onde nós partimos o pão, né? Ele começa a falar da comunhão, do cálice. Ele vai dizer, e depois que sai dali, ele vai dizer assim: vocês não podem, depois de sair daqui, e comer na mesa dos demônios, dos ídolos, né? Aqueles deuses lá, a Afrodite, não sei quem mais, aquele tanto que ele fala assim: aquilo ali não vale nada, aquilo ali na verdade não é Deus, né? Quando vocês sacrificam a esses ídolos, vocês estão sacrificando a demônios. E no verso 21 ele vai dizer: vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa. Então ele está ensinando uma outra coisa, gente, para que a gente não caia. A gente não pode viver uma vida dupla.
está ensinando essa outra coisa. Ele está dizendo, vocês não querem cair? Então primeiro, dependa do Senhor. E mostre isso tendo uma vida de oração. Essa é a evidência de que eu dependo do Senhor. Aí agora ele vai dizer assim, a outra coisa, vocês não podem viver uma vida dupla. Vocês não podem estar aqui participando dessas coisas maravilhosas, depois sair daqui e se misturar com a impiedade. Vocês não podem viver assim. Tem um texto em Tiago que eu acho muito interessante. Nós falamos muito sobre inconstância. Olha o motivo da inconstância. Tiago, capítulo número 4. Verso 7 em diante aí, ele diz, sujeitai-vos, pois, estejam sujeitos a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o quê? Ele vai ligar o duplo ânimo aqui, que não é ânimo dobrado não, viu? É 2 tipos de ânimo. É uma hora eu estou animado, outra hora eu estou desanimado. Isso é inconstância. Ele vai ligar isso a uma sujeira no coração. Verso 8, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós, inconstantes, ele vai dizer assim, para os inconstantes, purificai. Então qual que é o motivo da inconstância? É um coração sujo. E o que é um coração sujo? Atos capítulo 7. Olha o que é um coração sujo. Na pregação de Estevão, ele vai deixar claro o que é um coração sujo. Atos capítulo 7. Vamos ler a partir do verso 37. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel, o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras da vida para nos dar. Ao verso 39, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração voltaram. Se você ler toda a história de Israel, aquele período ali, você vai ver que fisicamente eles nunca voltaram ao Egito. Nunca, fisicamente. Eles saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, foram para o deserto, morreu aqueles milhões ali no deserto, mas retornar ao Egito, eles nunca fizeram isso. Fisicamente não. Mas como que eles voltaram lá? Verso 39, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seus corações voltaram. Então como que eles voltaram para o Egito? No coração. Fisicamente, eles estavam ali, tomando da água, comendo da comida que vinha do céu. Fisicamente, eles estavam vendo o mar se abrir, o rio se abrir. Fisicamente, eles ficaram ali, até morrerem. Mas nos seus corações, eles já estavam no Egito há muito tempo. Isso é um coração sujo. É um coração que não é inteiro do Senhor. Isso é um coração, quando o coração está dividido, sabe? Quando o coração está dividido entre Deus e o mundo. Quando eu estou de corpo na congregação, mas estou no coração em outro lugar, isso é um coração sujo, é um coração dividido entre Deus e o mundo, ou um coração inteiramente no mundo.
Isso é um coração sujo. Ele vai dizer assim: vocês de duplo ânimo têm que purificar o coração. O que seria purificar o coração nesse sentido? Deixar essa dubiedade do coração. Deixar esse duplo desejo no coração. Desejo de Deus, desejo do mundo. Desejo de Deus, desejo do mundo. Está dizendo, vocês têm que purificar o coração. Arranque essa parte que deseja o mundo e que o coração de vocês seja inteiramente de Deus. Isso seria purificar o coração. Paulo, em Romanos capítulo número 2, olha Romanos capítulo número 2, ele vai chamar a purificação do coração de circuncisão do coração. Verso 28, 29. Romanos 2, verso 28 e 29. Não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão o que... Não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne. Mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração. Né? O que era a circuncisão terrena? Apenas apontando para a circuncisão verdadeira, que é a do coração. Circuncisão terrena era a tirada, né, da pele do órgão genital masculino, aquela carne que envolve ali a glândula. Agora, aqui ele está dizendo que existe uma circuncisão do coração, que é também arrancar uma carne, mas é a carnalidade que está no coração. Lembra que do interior do coração dos homens sai o quê? Prostituições, adultérios, e vai dar uma lista de pecados. Está dizendo, uma circuncisão no coração seria arrancar isso dali. Se nós continuarmos vivendo, irmãos, com esse duplo coração, vai cair. Vai cair. Quem é que se sustenta desejando duas coisas? Quem pode se sustentar desejando Deus e o mundo? Então ele vai dizer, vós, de duplo ânimo, purificai os corações, isso é, arranque essa parte que deseja o mundo, arranque isso, tire essa parte, mantenha um coração íntegro, isso é, inteiro, um coração que deseje inteiramente a Deus, um coração que não tem o plano B, não tem plano B de voltar para o mundo, tem que tirar isso do coração, é um coração íntegro, inteiro. Em Atos, volta em Atos capítulo 20, pouco para trás aí, Atos 20. No discurso de Paulo à igreja de Éfeso, Atos capítulo 20, verso 24, olha o que Paulo vai dizer, mas em nada tenho a minha vida, contanto que cumpra com alegria a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus, em nada tenho a minha vida, não importava mais nada, a não ser fazer toda a vontade de Deus, é assim que o nosso coração tem que ter, tem que estar, é assim que o nosso coração tem que estar diante do Senhor, inteiramente do Senhor, apenas disposto a fazer toda a vontade de Deus. Porque se a gente continuar mantendo um coração que hoje quer Deus, amanhã não quer Deus, gente, vai cair. Se eu não depender de Deus, vou cair. Se eu não tiver um coração íntegro, vou cair. Nós precisamos colocar isso na cabeça, eu preciso ser inteiramente de Deus. Não tem espaço para negociar com o pecado. Não tem espaço para negociar com mais nada. Eu preciso ser inteiramente de Deus. O meu coração tem que estar completamente disposto a fazer toda a vontade de Deus, até que Ele venha em glória. Senão, vai cair. Dividir entre Deus e ganhar dinheiro.
Né? Assim, o pecado é tão terrível, né, irmãos, que diante de tudo que nós temos ouvido, a gente está preocupado. Eu sirvo a Deus ou ganho dinheiro? Gente, depois de tudo que a gente já ouviu nesses anos todos, eu não tenho dúvida se sirvo a Deus ou ganho dinheiro. Sirvo a Deus ou fico rico? Nós precisamos ser inteiramente de Deus. Esse duplo desejo no coração de Deus, de mundo, isso precisa sair do coração, gente. A gente tem que tomar uma posição, nos posicionar. Olha, Lucas, capítulo de número 12. Uma das coisas que tem prejudicado muito cristão a ser inteiramente de Deus. Lucas capítulo 12, a partir do verso 22. Disse Jesus a seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que não semeiam, não ceifam, nem têm despensa, nem celeiro. Contudo, Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Visto que nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Ele está dizendo, Deus cuida dos corvos, Deus cuida das ervas do campo. Está dizendo, você acha que não vai cuidar de você? Verso 27, considerai como crescem os lírios, não trabalham nem fiam, contudo digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis que haveis de comer ou de beber, e nem andeis inquietos. Pois os gentios de todo o mundo buscam todas estas coisas, e vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então ele vem falando da ansiedade. Não ande ansioso, não ande inquieto. Né? Esse negócio de ansiedade, gente, está atrapalhando muita gente a ser inteiramente de Deus. Muita gente a ser inteiramente de Deus. As pessoas estão inquietas, preocupadas com um monte de coisa. E agora eu vou mostrar para você por que o Senhor disse para eles não ficarem ansiosos com coisa alguma. Olha por que ele disse isso, verso 32. Não temas, ó pequeno rebanho, pois a vosso Pai agradou dar-vos. Então ele vem construindo seu discurso. Não sejam ansiosos, inquietos. Sabe por quê? Porque o Pai confiou vocês um reino. Se vocês ficarem inquietos pelas coisas desse mundo, como é que vocês vão dar conta de cumprir o trabalho de vocês no reino? Irmão, é inadmissível. E na verdade é impossível que alguém se dizendo cristão e que busque as coisas dessa terra possa cumprir alguma coisa, alguma vontade de Deus dentro do seu reino. Não ande inquieto, nem ansioso por coisa alguma, porque vocês têm um trabalho para fazer. Vocês têm um nome para zelar e glorificar. Nós temos uma boa notícia para anunciar. Eu não tenho tempo para ficar perdendo com as coisas dessa terra.
Nós não podemos perder tempo preocupado. O que vai ser do dia de amanhã? Se amanhã vai ter guerra ou não? Se amanhã eu vou comer ou não? Se amanhã eu vou... Ele está dizendo assim, vocês não se esqueceram que eu cuido dos pastos, eu cuido da erva do campo? Por que não cuidaria de vocês enquanto vocês trabalham no meu reino? Então você está vendo por que ele constrói o argumento todo? Não andeis ansiosos, não fiquem inquietos. Por quê? Porque o Pai confiou vocês um reino. Gente, se fosse confiado a nós um cargo mínimo nesse país, a gente ficaria alegre, mas a gente não consegue ficar feliz e satisfeito, porque o reino que domina sobre todos os reinos foi nos confiado. Se você fosse escolhido para algum cargo junto do Bolsonaro, você ficaria tão feliz, não é? Ó, presidente, agora eu trabalho com o presidente da República. Um país falido desse, gente. E a própria Escritura diz que o reino de Deus, ele vai subjugar todos os reinos do mundo. E só o reino de Deus vai subsistir para sempre. É esse reino que ele nos confiou. Por isso que ele está dizendo assim, por que vocês andam ansiosos, inquietos? Enquanto você estiver ansioso, inquieto, você nunca vai saber, você nunca vai experimentar o que é trabalhar e colher um resultado para a glória de Deus no seu reino. Tem gente que, olha para algumas pessoas, tem aqueles homens das frases, que a gente costuma postar, e olha, nossa, que bênção, queria também ser um homem de Deus assim, não sei o que lá, queria ser um homem de Deus, só que não quer fazer o que eles fizeram, quer renunciar às suas vidas. Não quer fazer o que eles fizeram, quer viver uma vida simples. Olha o próprio Senhor, o maior exemplo disso. Alguém deixou de seguir o Senhor porque ele diz assim, olha, você quer me seguir? Mas eu nem tenho onde reclinar a cabeça. Então, se você vai me seguir porque você quer conquistas, quer status, esquece. Eu não tenho onde reclinar a cabeça, eu sou rejeitado, eu ainda vou morrer. Tudo isso, você quer me seguir? O cara desistiu, não quis. O Senhor nos confiou um reino, uma mensagem, uma boa notícia para os descrentes deste mundo. Enquanto a gente andar ansioso com as coisas dessa terra, a gente não vai conseguir cumprir essas coisas. A gente não vai conseguir usufruir dessas coisas, desses tão grandes privilégios que Deus nos concedeu. Ele nos concedeu um reino. Um reino. Não ande ansioso, nem inquieto por coisa alguma. Vamos ser inteiramente de Deus, gente. Não ficar dividindo o coração. Olha as chuvas que teve aí. Viram as chuvas aí? Gente que trabalharam anos e anos e anos e anos e anos. Se esforçaram, se esforçaram, se esforçaram. Em questão de minutos, perderam tudo. Imagina o esforço que alguns não fizeram para comprar lá a sua Renegade. Como é que é o outro lá? Esqueci o nome agora. Na verdade, eu acho que eu não vou saber o nome. Mas você viu aqueles trem tudo boiando na água? E dessa vez pegou até os mais endinheirados. Isso tudo, de alguma forma, vai embora. Aí eu estou dividido entre ter coisas e servir a Deus inteiramente. Olha para você ver. Nossa, que dúvida, né? Que dúvida, gente. Eu sirvo a Deus ou eu busco coisas deste mundo? Gente, não tem nem comparação uma coisa com a outra. Não tem nem comparação uma coisa com a outra. Eu não tenho que ter dúvida entre servir a Deus e buscar as coisas desse mundo. A diferença é gritante. São dois extremos muito diferentes. Escolha buscar as coisas desse mundo e você vai se perder com todas elas. Mas o Senhor está nos chamando para ter um coração inteiro dele. Eu não estou pregando aqui contra trabalhar, contra estudar, nada disso não, mas estou falando contra os excessos, aquelas buscas que tem que nos tirar da fé, onde a pessoa não consegue sustentar, a pessoa não consegue mais congregar, esfria, até desaparecer de vez. Contra isso que eu estou pregando. Vamos ter um coração inteiramente de Deus. Eu já estou encerrando, mas eu queria ler mais um texto lá, em 1 Coríntios capítulo 10.
verso 23. Todas as coisas são o quê? Mas nem todas. Todas as coisas são, mas nem todas. Nem todas. Nem todas edificam. Lembra que a gente está em uma construção? Nós estamos construindo e sendo construídos para sermos a casa eterna de Deus, por toda a eternidade. Aí ele vai dizer assim, todas as coisas são listas, mas nem todas. Todas as coisas são listas, mas nem todas. Nem todas cooperam para essa edificação. Nem todas cooperam para esta construção. Então eu tenho que escolher. E eu escolho me ocupar com aquilo que traz o quê? Edificação. Eu escolho me ocupar com pessoas que vão me trazer o quê? Ou que pelo menos você possa edificá-las. A gente gasta muito tempo com coisas inúteis. Você gasta muito tempo no celular, você gasta muito tempo no videogame. Um dia eu estava vendo um rapaz num vídeo falando, cara, você vai ver uma série aí, tem gente que está viciada em séries agora, né? Netflix, viciada em séries. Aí você vai ver uma série lá, 10 temporadas, 20 capítulos cada um. Gente, isso dá meses de tempo perdido. Meses de tempo perdido. Aí vai acompanhando aquelas temporadas. Na hora que vai ver, já deu 15, 20 temporadas, sei lá, com aquele monte de capítulo em cada temporada. Você soma tudo aquilo ali, você vai ver o tempo que você perdeu. Gaste tempo com aquilo que é útil. Quanto tempo que a gente dá para pessoas que não somam nada na vida da gente? Todas as coisas não são listas, mas nem todas edificam. Então escolha aquelas coisas que tragam edificação, que colaboram para a nossa construção, para sermos eternamente a casa, a morada de Deus. Para encerrar, olha o verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Por vários anos, as pessoas interpretaram deixar tudo por Cristo como deixar emprego, deixar a escola. Aí, disso aí nasceu um monte de itinerante, pregador itinerante. Nasceu um monte disso nessa ideia. Tem que deixar tudo por Deus. Aí todo mundo largou o trabalho e agora está vivendo da obra. Né? Cada mensagem, R$500. Imagina pagar R$500 a alguém para pregar, gente? Que coisa! Né? Mas nasceram dessa ideia de que deixar tudo é largar o emprego, né? Não é. Mas é a partir de agora dispor tudo para a glória de Deus. Minha profissão, eu vou usá-la para a glória de Deus. A minha casa, para a glória de Deus. A minha família, para a glória de Deus. Vão criar filhos para a glória de Deus. Vão cuidar da esposa para a glória de Deus. A esposa submeter ao marido para a glória de Deus. Tudo na vida de um cristão tem que ser feito visando o quê? A glória. Se nós vamos nos dedicar a uma coisa que não vai servir como finalidade de glorificar a Deus, não perde tempo com isso não. Perde tempo com isso não. Perde tempo com isso não. Se você vai entrar numa profissão que é apenas para o seu benefício, larga isso. Você vai entrar num casamento só para se satisfazer? Esqueça, não mexe com casar então não. Tudo para a glória de Deus. Meu casamento para a glória de Deus, criar os filhos para a glória de Deus, meu emprego para a glória de Deus, seu estudo para a glória de Deus. De alguma forma isso tem que trazer glória para Deus. Porque qualquer coisa que eu faça que não termine em glória para Deus, é inútil. Quer saber o que é fútil? É isso. Tudo que não termina, que não tem a finalidade de glorificar a Deus, é fútil. Então qualquer coisa que você esteja fazendo na sua vida que não está glorificando a Deus, é fútil. Você trabalha, mas isso não traz nenhuma glória para Deus, fútil. Seu trabalho é fútil.
tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo dispor diante de Deus. Tudo para a glória de Deus, tudo sendo usado para a glória de Deus. Porque se não for assim, você está lidando com um monte de coisa fútil. Então Paulo vai dizer, volta aí, para encerrar. Capítulo 10, verso 2. Aquele, pois, que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Dependa de Deus. Seja inteiramente de Deus. Abandone esse duplo coração. Tenha um coração único inteiro para Deus. Gaste tempo com aquilo que edifique. E faça todas as coisas para a glória de Deus. Assim você vai se cercar daquilo que vai impedir que você tenha uma queda, que você caia. Uma vida cristã menos que isso, irmãos, é uma vida cristã fútil. Fútil, fútil, fútil.